Bem-vindo ao canal O Que Diz a História. Hoje vamos mergulhar nos detalhes da Primeira Guerra Mundial. Esse foi, sem dúvida, um dos conflitos mais devastadores e transformadores da história da humanidade. É aquele evento que redesenhou o mapa global, derrubou dinastias seculares e, introduziu horrores tecnológicos até então absolutamente inimagináveis. A nossa missão nessa explicação visual de hoje é justamente organizar o caos de todos esses eventos e entender como exatamente o mundo inteiro foi arrastado para um verdadeiro abismo entre 1914 e 1918. E para organizar a nossa análise, a gente vai seguir este roteiro rápido. Primeiro, o barril de pólvora. Depois, o estopim em Sarajevo. Em seguida, o inferno das trincheiras. Passamos para a participação lusófona e, por fim, o fim dos impérios. Vamos lá. Seção 1. O barril de pólvora. As tensões pré-guerra. Porque antes de o primeiro tiro ser disparado lá em 1914, a Europa já estava fervendo com uma tensão silenciosa e muito perigosa. É simplesmente impossível entender o início dessa guerra sem olhar para essas causas que estão super interligadas. Durante o século XIX, as grandes potências europeias mantinham um equilíbrio de poder que era, para dizer o mínimo, bem frágil. Aquele desejo insaciável de expansão através de políticas imperialistas acabou colocando os impérios em rota de colisão direta. Todo mundo queria colônias, recursos e influência global. E se a gente juntar isso a um nacionalismo fervoroso que crescia pelo continente, onde cada nação acreditava firmemente na própria superioridade, o resultado é uma desestabilização completa. As potências começaram a desconfiar umas das outras, formando alianças super complexas e muitas vezes secretas. O que isso significava na prática? Significava que se um país entrasse em conflito, todos os outros seriam arrastados junto, e foi exatamente o que aconteceu. E o resultado direto de toda essa paranoia foi uma corrida armamentista brutal, com destaque para a rivalidade naval entre o Reino Unido e o Império Alemão. Olha só, a partir do momento em que os britânicos lançaram aquele revolucionário encouraçado, o HMS Dreadnought, lá em 1906, a Alemanha sentiu uma necessidade urgente de superá-los. E essa competição drenou recursos imensos de ambas as economias. Eles acabaram criando marinhas gigantescas e exércitos terrestres com milhões de soldados em prontidão. A Europa não estava apenas armada, ela estava literalmente esperando um motivo para usar todas essas armas. Seção 2. O estopim em Sarajevo. A faísca nos Balcãs. E como já era de se esperar, o motivo para a guerra não ia demorar muito para aparecer, emergindo bem da região mais tensa daquela época. A velocidade com que esse efeito dominó aconteceu é assustadora. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando foi assassinado na Bósnia por um nacionalista. Apenas um mês depois, no dia 28 de julho, após um ultimato que foi feito propositalmente para ser inaceitável, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Daí para frente, aquele sistema de alianças que a gente mencionou agora há pouco foi ativado de uma forma trágica. A Rússia mobilizou as tropas para defender a Sérvia. Em resposta, a Alemanha declara guerra à Rússia logo em 1º de agosto. E quando a Alemanha invade a Bélgica, que era um país neutro para tentar atacar a França, o Reino Unido entra na jogada e declara guerra à Alemanha no dia 4 de agosto. Ou seja, em questão de semanas, um assassinato super local arrastou as maiores potências do mundo para uma guerra total. Seção 3. O inferno das trincheiras. O impasse brutal. Aquelas esperanças iniciais de que os soldados iam voltar para casa antes do Natal rapidamente viraram pó. Aqui a gente tem um ponto absolutamente crucial: o choque letal entre doutrinas antigas e armas novas. Os generais entraram na Primeira Guerra Mundial usando táticas militares típicas do século XIX, tipo aquela infantaria em massa avançando em linha reta por campos abertos. Só que eles deram de cara com a tecnologia brutal do século XX. O arame farpado impedia qualquer tipo de avanço rápido, enquanto as metralhadoras e uma artilharia muito mais letal transformavam esses campos abertos em verdadeiras zonas de abate. E como nenhum dos lados conseguia avançar sem ser totalmente dizimado, os exércitos começaram a cavar buracos na terra para sobreviver. E foi assim que nasceu a Guerra de Trincheiras, um impasse estático, úmido e mortal que ia da costa da Bélgica até a fronteira da Suíça. E o desespero para quebrar esse impasse nas trincheiras acabou forçando os dois lados a desencadear avanços científicos terríveis.
As forças militares começaram a empregar o gás de cloro a partir de 1915, que era uma arma química asfixiante que inaugurou um medo invisível no campo de batalha. O Império Britânico e a França desenvolveram os tanques de guerra blindados para tentar esmagar o arame farpado e proteger a infantaria, com os britânicos já colocando eles em combate lá no Somme, em 1916. Lá no céu, os aviões deixaram de ser apenas ferramentas de observação e viraram máquinas de combate mortais. E nos mares, a Alemanha intensificou o uso de submarinos, os famosos U-boats, atacando de forma furtiva navios inimigos e mercantes para tentar sufocar as linhas de suprimento logístico. Aquela tecnologia, que antes era vista por todos como progresso, virou a principal arquiteta da aniquilação. E para a gente conseguir dimensionar o horror dessa lógica militar, basta olhar para este número, 57.470. Esse é apenas o número de baixas, incluindo mortos e feridos, sofridas pelo exército britânico em um único dia. O primeiro dia da Batalha do Somme, lá em 1º de julho de 1916. Táticas falhas, um comando super inflexível e uma tecnologia devastadora criaram o dia mais sangrento de toda a história militar britânica. No final do conflito, o custo humano já tinha atingido escalas que desafiam a nossa compreensão. 9 milhões de combatentes militares mortos no total, uma soma absurda impulsionada pela letalidade da guerra industrializada, e isso, claro, sem contar os milhões de vítimas civis e os soldados que voltaram para casa com ferimentos físicos e psicológicos irreversíveis. A escala dessa devastação não tinha qualquer precedente em toda a história da humanidade. Seção 4. A participação lusófona. Brasil e Portugal. Porque, embora o grande foco do conflito estivesse na Europa, os tentáculos da guerra alcançaram todos os continentes. É fascinante observar como a guerra submarina restrita da Alemanha acabou tendo ramificações aqui, do outro lado do Atlântico. O Brasil mantinha uma posição totalmente neutra no início, mas essa neutralidade se tornou insustentável. Em abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná foi torpedeado por um submarino alemão. O mesmo destino trágico atingiu o cargueiro Macau em outubro daquele mesmo ano. A pressão popular interna aumentou de forma gigante, com fortes exigências para que a nação respondesse a essas agressões. O resultado? No dia 26 de outubro de 1917, o Brasil declarou oficialmente guerra às potências centrais. Embora as forças militares do país não fossem grandes o suficiente para uma invasão terrestre maciça, devido a restrições internas da época, a contribuição brasileira foi bastante técnica e altamente estratégica. O país enviou aviadores muito habilidosos para lutar ao lado da Força Aérea Real Britânica e organizou um corpo médico-militar que atuou diretamente na França, muitas vezes sob a pressão fortíssima do combate. Além disso, a Marinha do Brasil enviou uma esquadra para patrulhar águas cruciais ao redor do noroeste da África e do Mediterrâneo, garantindo a proteção de rotas que eram vitais contra aquela constante ameaça dos submarinos alemães. Já em Portugal, o processo de entrada no conflito seguiu uma lógica um pouco diferente, que estava profundamente ligada à sua aliança histórica com o Império Britânico e à necessidade de proteger os seus próprios interesses ultramarinos. Num primeiro momento, o país estava neutro na Europa, embora já enfrentasse algumas escaramuças lá na África. Mas aí o Estado português cedeu a um pedido da Inglaterra e, em março de 1916, Portugal aprisionou diversos navios alemães e austro-húngaros que estavam ancorados em seus portos. A resposta da Alemanha foi imediata e implacável. Uma declaração oficial de guerra contra Portugal. E a mobilização portuguesa a partir daí foi monumental. Envolveu quase 200 mil homens num baita esforço logístico e humano. O país teve que lutar em frentes incrivelmente distintas. Por um lado, protegeu com intensidade suas colônias africanas, como Angola e Moçambique, daquelas incursões alemãs, e por outro lado, enviou o corpo expedicionário português direto para o coração do combate europeu. Essas tropas foram lançadas na lama e no inferno absoluto das trincheiras de Flandres e da França. Naturalmente, o custo social e econômico de toda essa decisão de entrar na guerra reverberaria na política portuguesa por muitas e muitas décadas seguintes. Seção 5. O fim dos impérios. A nova ordem mundial. Porque o mundo que emergiu de 1918 definitivamente não era o mesmo mundo de 1914. Vamos analisar agora esse rescaldo geopolítico. Quando os canhões finalmente se silenciaram após o armistício em novembro de 1918, a paisagem política estava irreconhecível. 4 dos maiores e mais antigos impérios do mundo simplesmente ruíram sob o peso do conflito.
o Império Russo já tinha sucumbido às revoluções de 1917, dando origem ao regime bolchevique. Os impérios austro-húngaro e otomano foram completamente desmantelados, e seus antigos territórios foram divididos para formar uma série de novas nações no mapa da Europa Central e no Oriente Médio. O Império Alemão deixou de existir, o que acabou abrindo caminho para a tão fragilizada República de Weimar. A era dos grandes imperadores absolutistas encontrou seu fim definitivo na lama da guerra. Para formalizar toda essa nova ordem, as potências vitoriosas acabaram impondo tratados bem complexos. E o famoso Tratado de Versalhes culpou exclusivamente a Alemanha por toda a guerra. O país foi forçado a pagar indenizações financeiras absurdas, ceder colônias e ainda limitar seu exército a um número irrisório de 100 mil soldados. Só que, em contrapartida a essa punição super rigorosa, rolou uma tentativa até otimista de tentar criar uma paz duradoura, foi a formação da Liga das Nações. Um projeto ali bem embrionário das atuais Nações Unidas, sabe? Com o objetivo singular de mediar a diplomacia e tentar evitar a todo custo que outra guerra mundial acontecesse. No entanto, a forma como essa paz foi estruturada acabou carregando algumas consequências muito sombrias. A história nos mostra que a humilhação extrema, o colapso econômico e aquele trauma social profundo causados pelos termos super rigorosos dos tratados geraram ressentimentos amargos, especialmente na Alemanha e também na Itália, que se achou muito injustiçada apesar de estar ali no lado vencedor. Esse ambiente carregado de desespero econômico e de revolta popular pavimentou, sem dúvida nenhuma, todo o terreno político e ideológico para rejeitar a democracia. É justamente nesse cenário fraturado que a gente observa a ascensão rápida e autoritária dos movimentos totalitários, do fascismo e, de forma trágica e inevitável, do nazismo nos anos seguintes. E tudo isso nos traz ao grande paradoxo que encerra nossa análise de hoje. A Primeira Guerra Mundial, com toda a sua destruição industrial, inovações letais e uma mobilização em massa, foi frequentemente chamada pelas próprias pessoas que viveram aquilo de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas ao observar a reconstrução geopolítica super baseada em punição e a total fragilidade dessas novas instituições globais, fica no ar o questionamento: será que esses tratados entregaram a tal estabilidade sonhada ou serviram meramente como um prelúdio, cultivando um ressentimento que arrastaria o mundo inteiro para uma catástrofe ainda mais aterrorizante apenas 2 décadas depois? Uma reflexão vital para a gente continuar pensando sobre as dinâmicas de poder ao longo da história. Fica aqui essa questão para debatermos. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o fim e a gente se vê na próxima.